Há tanto tempo a ti me entreguei. Quem conhece essa? E resolvi amar-te, amado Rei. Em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração. Bom dia, Rodrigo. Mas ao longo desses anos percebi muito do que eu disse eu não cumpri. Resolvi me derramar, minhas causas confessar. Oh amado meu Jesus, ajuda-me, ajuda-me com um braço forte. Bom dia. A ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Quem conhece essa? Ajuda-me, do Armando Filho. Há tanto tempo a ti me entreguei e resolvi amar-te, amado Rei. Em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo desses anos percebi muito pouco do que eu disse eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas causas confessar. Oh amado meu Jesus, ajuda-me, ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me com um braço forte a ser fiel. Bom dia, Madalena. Até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Aleluia, 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 aleluia. Essa música eu nunca toquei, nunca cantei em lugar nenhum. É exclusivo aqui para os irmãos. Nunca, 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 nunca. Bom dia, bom dia, bom dia Maria Malvia, bom dia Ana Maria, bom dia Isabel, bom dia Fabiola, bom dia Vera Lúcia, bom dia Maria Lúcia Ovando, bom dia Isaura, bom dia Márcia. Amém, é também a minha oração. Sabe por quê? Porque a gente fica falando para Deus que não quer desagradar o seu coração. Mas quando a gente pensa que não, a gente está fazendo o que a gente pediu para não fazer. Por isso que só o braço forte do Senhor Jesus para nos ajudar. Glória a Deus por isso. Bom dia, Rosa. Vocês estão bem? Tudo em paz? Hoje é o encerramento da nossa série das bem-aventuranças. Glória a Deus por isso. Feliz por vocês terem
aguentado o pastor Romualdo nesse tempo aí, mas eu vou continuar com vocês na semana de oração, na madrugada de oração, mas as bem-aventuranças acabam hoje. Bom dia, Clotildes, minha professora. Vocês sabiam que a irmã Clotildes foi minha professora de psicologia no seminário? Eu fui bem ensinado. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 11 e 12. Mateus capítulo 5, verso 11 e 12. Bem, bom dia, Gerson. Vamos ler o que diz a palavra de Deus e assim nós vamos encerrar a nossa série das bem-aventuranças. Glória a Deus por isso. Nós começamos no verso 3 e hoje vamos encerrar 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem. Verso 12, isso aqui. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Glória a Deus por isso. Eu vou ler de novo um pouquinho mais rápido para a gente fixar bem essa palavra no coração. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos começar orando, irmãos? Buscando no Espírito Santo a sua iluminação. Vamos começar orando? É necessário orarmos para Deus nos dar a iluminação da sua palavra. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós nos reunimos agora, ó Pai, nessa madrugada de oração. E Tu sabes, Deus, das minhas limitações. Tu sabes das limitações dos meus irmãos. Mas nós queremos ouvir Tua voz. Nós queremos orar, mas nós também queremos ouvir Tua voz. Queremos, Senhor Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, Espírito Santo. Nos ajude a entender Tua palavra para que ela fique no nosso coração, para que ela fique guardada e que a gente possa exercer a Tua palavra no dia a dia. Nos abençoe, Deus, com a Tua palavra hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. Veja só. No verso 10, que nós falamos sobre ele semana passada, Jesus diz que os perseguidos, os que sofrem perseguição, os que sofrem implicação, lembra que eu falei que a palavra perseguido tem a ver com implicação, tem a ver com alguém que foi posto em fuga, com alguém que está sofrendo implicação, e essa implicação se torna uma perseguição e a pessoa, por algum motivo, ela foge. Foge para quê? Para não morrer. É assim em países difíceis no Evangelho que os crentes estão fugindo para não morrerem, estão saindo dos países para não morrerem, ou estão se escondendo para não morrerem, estão lendo a Bíblia para não morrerem. O que é isso? Uma implicação. Isso aí é perseguição. Então, no 10 diz que os perseguidos, diz que essas pessoas sofrem implicação por causa de quê? Da justiça. É só você ler o verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Eles têm posse do reino. Diz o verso 10 que o reino de Deus é deles. Glória a Deus por isso. Agora, no verso 11, Jesus explica melhor. No verso 11, ele diz como que é essa implicância, ele diz como que é essa perseguição.
E ele diz também como nós devemos reagir a uma perseguição. Amém? Então, primeiro, ele diz como é a perseguição. Como se dá essa perseguição? Não é coisa da cabeça da pessoa. Não é algo que ela acha que é. Bom dia, Leonice. Bom dia. Não é uma coisa que ela pensa que está sendo perseguida, inventa algo e sai dizendo para todo mundo. Não, de fato é uma perseguição. Tem uma implicância de uma força grande sobre a pessoa e essa pessoa, ela foge, né? Mas agora ele está dizendo como se dá essa perseguição e como nós vamos reagir. Bom dia, Mari Ruth Ovando. Bom dia, Raquel. Então, vamos lá, duas coisas rapidamente que Jesus diz como é essa perseguição. Vamos ver se essas duas coisas que acontecem e fazem a gente ser perseguido, vamos ver se nós estamos sofrendo de fato uma perseguição. Primeira coisa, por minha causa, diz Jesus. Jesus diz, vocês vão sofrer perseguição por minha causa. Bem-aventurados são vocês. Quando? Por minha causa. Quando? Por minha causa. Então, a causa é Jesus. Irmãos, tem gente sofrendo implicância por causa própria. Há pessoas que estão sofrendo perseguição e implicância por causa própria, por conta dos seus próprios pecados, por conta do seu modo de viver. Pessoas que às vezes são impacientes, pessoas que às vezes são chatas, tem gente que é chato, né? Sem domínio próprio, sem amabilidade, sem longanimidade, pessoas que cobram demais os outros, pessoas que fofocam o dia inteiro, falam mal dos outros o dia inteiro, pessoas que vêm na madrugada de oração para que o pastor Manuel fique feliz porque o número ultrapassou os 100, aí a pessoa está aqui, mas a vida não tem fruto, é uma vida sem fruto, é uma vida desagradável. E essas pessoas vão sofrer implicações não por conta de Jesus, nem por causa de Jesus, mas por causa própria. Por quê, pastor? Porque infelizmente os seres humanos, nós temos muita condição de sofrermos perseguição por causa própria. A causa, queridos amados irmãos, é Jesus. Se Jesus for a causa, é de fato que haverá uma perseguição. Só que é muito raro hoje em dia nós querermos ser perseguidos por causa da justiça, por causa do nome de Jesus. Na verdade, nós não queremos ser perseguidos de maneira alguma. O conforto dessa terra tem sido cada vez mais algo que nós buscamos. Mas nós às vezes somos chatos e implicantes com pessoas, chatos com as pessoas, nós falamos mal das pessoas, nós fofocamos o dia inteiro, nós implicamos com pessoas que ainda não aprenderam algo que a gente um dia estava nesse lugar e tiveram paciência conosco. Mas a gente fica implicando com quem ainda não aprendeu as coisas, a gente fica falando mal dos outros, a gente não tem paciência, a gente não tem amabilidade, a gente não tem longanimidade, a gente não tem domínio próprio, sofre alguma perseguição, alguma implicância e vem pedir oração na madrugada de oração porque está sofrendo uma implicância. Não, isso não é por causa de Jesus. Isso é por causa própria. Mas, se for por causa do nome dele, diz a palavra do Senhor que nós somos mais do que felizes. Jesus diz que se for por causa dele, somos bem-aventurados, demasiadamente feliz, abençoado por demais da conta. Isso é o que Jesus disse. Se nosso dia a dia for falando dele, vivendo para ele, trabalhando como se fosse para ele, trabalhando como se o trabalho fosse para Jesus, pode gerar perseguição. Comece a falar de Jesus que você vai ver que o inimigo vai se levantar. A pergunta é, você está querendo que o inimigo se levante?
Ele se levanta para cair. Mas você está querendo ser chamado de bem-aventurado por Jesus, vivendo por causa dele? Quem está entendendo diz um amém aí, para eu ver se você está acordado. Amém, amém, amém. Então, nós seremos bem-aventurados se essa perseguição for por causa de Jesus. A segunda coisa, por causa da justiça, né, por causa do nome dele é a primeira. A segunda é insulto e mentira. Insulto e mentira. Geralmente, quando uma pessoa não vive Cristo, glória a Deus que você está entendendo. Quando uma pessoa não vive Cristo, ela é insultada. Pessoas que não vivem uma vida por Jesus, para Jesus, com Jesus, ela é insultada. Ou, quando ela é insultada e quando uma acusação é feita, esse insulto e essa acusação são apropriadas para essa pessoa. Quando uma pessoa não vive Jesus, vou repetir, quando ela não vive Jesus, quando ela é insultada e quando alguma coisa, alguma palavra é dita contra ela, essa pessoa diz que é uma mentira, diz que é um falso testemunho, mas na verdade, se ela não vive Jesus, isso cabe nela, isso é apropriado para ela. Por quê? Porque é reflexo daquilo que ela planta. Porque quem não vive Jesus está plantando algo, você concorda? Quem vive Jesus também planta a palavra, uma vida de retidão, uma vida de oração. Mas quem não tem Jesus e quem não anda com Jesus, quem desistiu de andar com Jesus, está andando com a placa da igreja, está andando com a religião, esse também está plantando alguma coisa. Vai colher. Vai colher insulto, vai colher palavras vindas de lá para cá, e ela vai dizer que é um insulto e uma mentira, um falso testemunho. Na verdade não, na verdade é verídico. Na verdade é verídico, a pessoa está plantando aquilo que está, colhendo aquilo que está plantando. A pessoa veste mentira e diz que está sofrendo um falso testemunho. Não, se ela se veste como uma mentirosa, ela vai sofrer aquilo que é verdade. Mas quem vive por causa do nome de Jesus sofre insultos e muitas mentiras são levantadas contra essa pessoa. Se você que está aqui vive uma vida por Jesus, certamente já foi insultado por alguém, certamente mentiram contra vocês. Jesus diz, vocês são bem-aventurados quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Então isso é uma realidade de quem vive Jesus o tempo todo. Vão nos insultar, vão nos perseguir, vão mentir dizendo muitas maldades contra nós. Já passei por isso na terceira igreja. Mas Jesus diz como reagir. E agora eu quero que você se prepare. Porque se você está sendo insultado, insultada, se estão perseguindo você por amor a Jesus, se você é uma pessoa que está andando com Ele, para Ele e por Ele, estão te insultando, mentindo, Ele diz como reagir. E agora se prepare, porque o que vai vir de agora em diante é algo que vai mexer com o nosso coração. Porque Jesus, Ele dá essa receita e a gente se surpreende. Então, como é que nós devemos reagir? Não é pagando com a mesma moeda, não é sendo chato do jeito que são, não é insultando também, não é choramingando pelos cantos. Ai meu Deus, me insultaram, falaram mentira contra mim, isso é um absurdo. Não é se vitimizando, nem é pedindo oração. Em nenhum momento Jesus diz no texto, vai orar, ore porque estão insultando vocês. Não, ele não diz isso aqui não. Não é pedindo oração na madrugada de oração. Não é falando dos acusadores para todo mundo. Ó, aquele ali está acusando. Sabe aquela fulana? Está me acusando disso. Isso é um absurdo. Você não concorda? Não. Jesus não mandou fazer isso não. Não é buscando se justificar. Olha, ele falou isso aqui contra mim, mas eu não sou isso não, porque eu nunca fiz isso. Porque Jesus não diz no texto que é para a gente fazer se justificando. Não.
é se alegrando e exultando. Diz o verso 12: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Aleluia! Eu quero ver agora se tem crente na madrugada de oração. Eu quero ver se tem crente agora, para você dizer amém e aleluia. Quando perseguir você, quando insultar você, quando mentir contra você, Jesus diz: alegre-se e exultem. Tem crente aqui? Porque se tiver crente vai dizer: glória a Deus, aleluia, eu vou me alegrar, eu vou exultar. Mas ok, peraí, não é muito lógico isso, não é muito lógico. Como que eu vou me alegrar diante de um insulto? Como eu vou exultar diante de uma mentira que disseram contra mim? Como eu vou pular de alegria se a pessoa acabou de me perseguir? Ficou nítido que eu estou sendo perseguido, perseguida. Jesus, como eu vou exultar? Como eu vou me alegrar? Como isso é possível? O verso 12 termina dizendo: porque é grande a sua recompensa nos céus. A nossa recompensa não é na terra, a nossa recompensa é nos céus. Aquilo que Deus tem preparado para nós não é na terra, aquilo que Deus tem preparado para nós é nos céus. Aquilo que nos aguarda, meus irmãos, é muito maior do que qualquer insulto, muito maior do que qualquer mentira, muito maior do que qualquer perseguição. É o céu de glória, a nova Jerusalém, preparada antes da fundação do mundo. Glorificado seja o nome do Senhor. Temos que nos alegrar, temos que nos exultarmos por amor a Jesus. Se um dia fomos perseguidos por causa do nome dele, se um dia somos insultados por causa do nome dele, se um dia mentirem contra nós por causa do nome dele. É difícil, pastor. Como que eu vou me alegrar se acabaram de me chamar de alguma coisa? Como que eu vou exultar se mentiram contra mim na cara dura? Como que eu vou fazer isso se a pessoa está dentro da igreja e está mentindo? A palavra de Deus diz, Jesus diz: alegre-se e exultem, porque é grande. A recompensa não é pequena, é grande. É grande a sua recompensa nos céus. Aleluia, glória a Deus. Mas pastor, você vai ficar alegre? Você já ficou alegre? Não fiquei não, irmão, nós estamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém aqui nessa madrugada hoje. Eu não fiquei alegre, eu não pulei de alegria, eu não fiquei contente quando e ainda estão mentindo contra mim. Eu não fiquei. Mas nessa madrugada de oração o Espírito Santo está falando comigo também. Romualdo, fica alegre, exulta. O que é essa alegria? Lá na palavra de Deus, no grego, diz que quando ele fala assim, alegre-se, essa alegria significa estar calmamente feliz. Olha isso. Jesus disse, olha, quando vier a notícia, respire fundo, esteja calmamente feliz. Alegrar-se é ter essa postura, calma, é ficar bem, esteja bem. É o que significa essa palavra significa kairo. Kairo é calmamente feliz. Recebeu a pancada, respire fundo, calmamente feliz. Chegou em casa, exultem. Agalial é a palavra no grego. O que significa exultar? Pular de alegria. Estar extremamente feliz, uma alegria extrema. Aí eu vou te dar a receita que o Espírito Santo colocou no meu coração. Vou fazer um exemplo aqui para a gente encerrar e orarmos. Estou na igreja, cheguei na igreja, chegou um fofoqueiro de plantão, enviado do diabo. Ai, irmã, você ficou sabendo o que a fulana de tal disse? Não, fiquei sabendo não. Ela disse que você
falou mal de não sei de quem, e fez isso e deixou de fazer aquilo, e você recebe essa palavra do diabo e você tem que se posicionar dessa maneira. Amém. Olha o semblante. Calmamente feliz. Você se porta como Jesus se portou. Calmamente feliz. Acabou o culto. Chega em casa. Tranca a porta do quarto. Não vai logo falar, por que falaram isso? Não. Tranca a porta do quarto. Pega esse texto e começa a orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque eu sei que eu fui acusado, eu fui acusada, eu fui insultado, mentiram contra mim, é por causa do teu nome, porque eu sei que eu ando na reta justiça, eu sei que eu prego o evangelho, eu sei que eu sou um homem e uma mulher de oração, eu sei que eu sou dizimista fiel, eu sei que eu sou um filho amado teu, e comece a pular dentro do seu quarto, e comece a se alegrar dentro do seu quarto, glorifique o nome do Senhor. Por quê? Porque Jesus também sofreu o insulto que você sofreu. Jesus também sofreu a acusação de mentiras que também você sofreu. E ele mesmo, antes de sofrer, ele ainda disse, porque os profetas foram perseguidos. Eles viveram antes de vocês, eles anunciaram a palavra. E antes de vocês, os profetas de Deus sofreram essa mesma perseguição. Que Deus nos ajude, irmãos, a nos lembrar dessa palavra e a nos alegrar e exultar quando mentirem, insultarem e nos perseguirem. É difícil, como alguém falou aqui, é difícil, mas o Espírito Santo é real e nos fará cumprir essa atitude por amor ao Filho unigênito de Deus. Amém? Senhor Jesus, como aquela canção que eu cantei agora, ajuda-me com braço forte a ser fiel até a morte. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa madrugada. Oh Deus querido, como somos fracos. Há uma teologia hoje dizendo, você é forte, você pode, aquilo que você fizer vai dar certo, porque você é bom, Deus te fez bom. Não, Senhor, não, eu não sou bom, eu não sou forte, eu não posso. Eu não consigo, eu sou ruim, eu sou péssimo, sem o Senhor eu não consigo fazer coisa alguma, porque é o Senhor que é bom em mim, é o Senhor que pode por mim, é o Senhor quem faz por mim, faz em mim, através de mim, é o Senhor quem luta por mim, é o Senhor quem traz a bênção, é o Senhor quem determina a bênção, eu não determino coisa alguma, é o Senhor quem glorifica o teu próprio nome através de mim. Senhor, eu dependo de Ti em tudo, e isso é bom demais para mim. Porque se eu fizer alguma coisa, de mim mesmo não vai sair nada bom. Então eu te peço, Senhor Deus, nós te pedimos, imploramos em nome de Jesus. Nos faça, Senhor Deus, andar no caminho da justiça. E quando nos perseguirem, Senhor, quando falarem mal de nós, quando mentirem contra nós, quando nos insultarem, nos xingarem, Pai, nos dê essa posição, essa postura de nos alegrarmos e exultarmos, pularmos de alegria. Nos dê essa experiência, Senhor Deus, no lugar de ficarmos irados, no lugar de ficarmos revoltados, no lugar de ficarmos choramingando, nos vitimizando, no lugar de ficarmos pedindo oração porque alguém falou, não, Senhor, o Senhor em nenhum momento falou para orar. O Senhor falou para se alegrar e exultar. Nos dê essa experiência, Jesus. Mesmo sendo difícil, nos faça, Senhor Deus, passar por uma experiência sobrenatural de, em vez de ficarmos tristes, ficarmos alegres e exultarmos por estarmos sofrendo o mesmo que o Senhor sofreu. Nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Glória a Deus, eu estou feliz, porque Deus tem me feito vencer algo que eu estou aprendendo ainda. O que é, pastor, que você está aprendendo? O que é que você está vencendo? O que é que você está feliz? Por quê? Porque eu sempre comecei muitas coisas e não consegui terminar. Eu sempre comecei muitos trabalhos e não consegui concluir. Ontem a palavra do pastor Manuel no culto de oração foi sobre isso também. E hoje eu estou concluindo essa série das bem-aventuranças e eu quero te agradecer por fazer parte disso junto comigo. Hoje nós encerramos as bem-aventuranças e os próximos textos que o Senhor vai me dar serão outros temas, mas se você depois quiser revisar tudo isso, eu tenho um canal chamado Proscunel e eu estou postando tudo lá. Então se você quiser depois voltar desde o verso 3 até agora, você poderá assistir isso lá também. É só mandar uma mensagem no WhatsApp que eu mando para você, tá bom?